Agora há pouco, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para um chamado em uma praia da região ali de Balneário, Itajaí, Estaleirinho. Um corpo que estaria, sendo levado pelas ondas, sendo jogado já na areia. A primeira informação é de que poderia ser, tanto que na chamada que eu fiz agora há pouco, eu ainda digo, um corpo que pode ser o daquele empresário desaparecido. E o Brian esteve lá no local e agora pode confirmar para a gente se o corpo encontrado seria desse empresário. Brian Brum, boa noite para você, meu irmão. Fala, Nader, ótima noite para você, também a todos que nos acompanham de casa. Exatamente isso, olha, informações mais atualizadas que a gente coletou lá no local, passamos a tarde inteira acompanhando toda essa história, indicam que de fato se trata então do corpo do empresário John Paul Pacheco, de apenas 35 anos. Passamos a tarde inteira lá, conversamos com o Corpo de Bombeiros, conversamos com todas as autoridades lá presentes, inclusive com pessoas que acompanharam toda essa situação. Daqui a pouco eu trago para você, amplio para você essa história. A gente traz também a sonora, a entrevista com a pessoa que foi a primeira a avistar o corpo boiando na água. Mas já já eu compartilho com você essa cena. Só antes, vamos relembrar então como tudo aconteceu, que o pessoal de casa está acompanhando, talvez não lembra, não sabe do que a gente está falando. Bom, o empresário John Paul Pacheco, de 35 anos, ele desapareceu, gente, lá no dia 4 de fevereiro, ou seja, há 4 dias atrás, ele pegou uma moto aquática, foi para o mar juntamente com um amigo. Acontece que em determinado ponto ele teria se desequilibrado, os dois teriam na verdade se desequilibrado, caíram desse veículo e não conseguiram entrar, não conseguiram subir de volta nesse veículo. Informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, então, indicam que logo nas primeiras horas do dia ali, da noite, na verdade, do dia 4, eles já começaram uma verdadeira varredura na região aqui do litoral norte de Santa Catarina para tentar identificar esses dois amigos. Poucas horas depois, até conseguiram localizar a primeira das vítimas, com vida, felizmente, foi levada, já está em casa junto com a família. Bom, de lá para cá, o empresário John Paul Pacheco estava desaparecido e as forças de segurança montaram uma mega operação para tentar achar ele. O helicóptero Águia entrou em atuação, o helicóptero Arcanjo também. Os cachorros do Corpo de Bombeiros, além das embarcações também. Bom, um grande aparato estava mobilizado para tentar encontrar esse homem e então tivemos a notícia que seria o corpo dele, que teria sido encontrado na tarde de hoje na praia do Estaleirinho, um ponto muito movimentado. Muitas famílias vão até esse ponto lá em Balneário Camboriú, água cristalina. Recebemos um vídeo, os moradores, os turistas viram de longe uma coisa boiando, não identificaram o que era. Quando eles se tocaram que se tratava de um corpo, começaram a gravar, mandaram para a equipe do Cidade Alerta. Reforço, estive a tarde inteira lá na praia, conversei com exclusividade com um homem ali, o Diogo, que é natural de Mato Grosso, está passando as férias aqui no litoral norte de Santa Catarina e foi o primeiro, repito, o primeiro a ver o corpo boiando na água. Tanto que em um primeiro momento ele não sabia que era um corpo. Vamos acompanhar a partir de agora com exclusividade aqui no Cidade Alerta. Em primeiro momento a gente identificou uma coisa boiando, a gente pensou que era um tronco de árvore, né? Porque a gente nunca pensou que ia ser um corpo, né? Então a gente ficou observando. E conforme o mar vinha trazendo, a gente ia vendo pequenas características de pessoa. Conforme quando ele chegou bem pertinho, a gente conseguiu identificar. A gente tinha outros banhistas aqui. A gente ligou para o 193, não respondeu. Então a gente correu diretamente para os bombeiros e alertou ele. Falou, é o rapaz, que a gente também acompanhou o caso, 5 dias. Já estava num corpo bem decomposto, já estava nem reconhecível o rosto dele, já bem do sol, bem preto. E acabou que ele parou aqui, a onda mesmo trouxe ele, parou aqui. Bom, esse corpo foi levado então para o IML, onde a partir de agora a polícia científica vai de fato coletar os materiais genéticos ali para bater o martelo. Será que é ou será que não é? Mas tudo indica que infelizmente se trata desse empresário. Só para encerrar e devolver para você aí no estúdio, reforço, a nossa equipe de reportagem era a única no local, ou seja, você está conferindo aqui detalhes exclusivos sobre essa história. A gente vai seguir a postos por aqui, qualquer informação que chegar, volto a acionar você aqui na tela do Cidade Alerta, Nader. Quero aproveitar, Brian, que você está conosco, que está acompanhando toda essa história. Você vê imagens aí do empresário John Paul. Eu falei agora há pouco que eu vi a nota na empresa, no restaurante, na empresa. E, coincidentemente, eu já até estive lá no local, não sabia.
E eu tinha visto hoje, até nós íamos rodar o depoimento da esposa ao lado dos filhos. Que depoimento triste da esposa, os nossos sentimentos à família. Ela deve estar muito desolada com essa notícia, porque acreditava que o marido ia estar com vida. Agora, Brian, uma coisa que não me desce, e aí eu quero que você tente me explicar. Aquele depoimento que a gente até chegou a rodar no início da semana, do amigo que estava junto nessa moto aquática, ele fala que o rapaz até ajudou ele. Ele diz, ó, ele me acalmava, ele me indica. E é uma história que não está batendo muito, ele estava de colete, de repente o colete é encontrado. Você tenta passar alguma coisa pra gente disso, amigo. Olha, Nader, vou dizer para você que é tudo muito nebuloso, inclusive até mesmo para as forças de segurança aqui do litoral norte do estado. A gente não sabe, até conversei, questionei, inclusive, as autoridades, eles disseram assim, olha, Brian, eu não sei se ele não estava, talvez, atordoado pelo momento ali, achou que viu e não viu, porque quando esse fato aí, ele rodou o Brasil. Ou seja, ele dá uma dimensão muito maior do que de fato aconteceu. Às vezes a pessoa acaba entrando muito nessa história e não acaba falando coisa com coisa. Mas isso, a partir de agora, as autoridades vão descobrir. Vão novamente interrogar ele e vão saber se de fato o corpo se tratava do John. Mas isso é conversa para outro Cidade Alerta, para outra edição do Cidade Alerta, ou até mesmo para daqui a poucos minutos. Eu saio daqui do Cidade Alerta, vou conversar novamente com as autoridades, qualquer novidade, volto a acionar você. Mas, olha, tudo muito nebuloso, repito, até mesmo para as forças de segurança aqui no litoral norte do estado. Obrigado, Brian. É realmente isso, porque o que a gente ouviu e que a gente falou, eles caem da moto aquática, os dois estão de colete, ele acalma o amigo que consegue chegar e ele estava de colete. A esposa fala bastante no depoimento disso, que acreditava que ele estava vivo, um cara forte, um cara que teria buscado a sobrevivência e de repente a gente se depara com essa notícia agora. Brian, obrigado pelas informações. Olha só,